Convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos terminando a exposição da primeira carta aos Coríntios. Abra lá então no capítulo 16. Rogério, deixa um pouquinho mais aberta a porta para tentar dar uma compensada com a umidade lá de fora, por favor. Eu lerei do verso 5 ao verso 9. 1 Coríntios capítulo 16, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Porque devo passar pela Macedônia, ou melhor, e bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Vamos juntos agora ao verso 8 e o verso 9. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Até aqui, oremos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque a tua palavra está diante de nós. Foi lida e nós pedimos que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra. Nós somos dependentes da ação do teu Espírito em nossas vidas. Nós desejamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, amparados na tua palavra. Que a tua presença agora, Senhor, possa abrir o nosso coração para recebermos essa palavra que pode transformar, avivar e nos direcionar para a caminhada contigo. É o que nós oramos em teu nome, Senhor. Amém. Já fazem alguns anos, os mais antigos que vão lembrar, os de 20 anos para trás, ou melhor, isso, para trás não vão se lembrar. Havia um programa muito famoso, chamado Porta da Esperança. Silvio Santos colocava uma grande porta na frente das pessoas, uma porta fechada, era enorme, e tinha aquela música que veio na sua cabeça, né? Aquela frase, né? Vamos abrir. Ó, quase foi a voz do Silvio Santos, né? E aí as pessoas cheias de demandas, questões de saúde, questões de trabalho, pessoas simples, sinceras, iam lá aguardando que aquela porta se abrisse, para que pudessem receber aquela necessidade. Chegava a ser de fato emocionante alguns quadros. Amados irmãos, nós víamos a alegria na face das pessoas quando dava certo, aquela porta aberta era aquilo que elas esperavam. O que na realidade nos chama a atenção é que hoje nós vamos falar sobre uma outra porta, uma porta muito mais urgente, necessária que seja aberta. Há uma necessidade no coração do homem. O ser humano, por causa dos seus erros, em Adão, foi expulso de um jardim, foi expulso de um paraíso. E esse casal, os nossos representantes, nós tivemos eles sendo lançados para fora. E Deus fechou a porta. E o homem ali agora não podia mais voltar, não somente para o jardim, mas principalmente na comunhão com o Criador, que estava sempre conversando com eles. O homem foi expulso. E o homem agora tem um problema acima das demandas de saúde, de trabalho, de sustento. Amados irmãos, a necessidade
de estar diante de Deus. É algo urgente, que a sociedade tantas vezes não nota, mas temos esperança. Diante de nós está o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é de fato aquele que pode nos levar novamente à presença de Deus. Nessa noite, eu quero destacar alguns aspectos. O tema desse sermão é a respeito com o seguinte título: a urgência da pregação do Evangelho. A urgência da pregação do Evangelho. Notem, amados irmãos, verso 9. Mas ficarei em Éfeso, diz o verso 8, até o Pentecostes. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Havia um contexto que eles tinham essa contagem, e Paulo utiliza essa referência, dizendo: eu vou ficar em Éfeso. Verso 9, porque uma porta grande e oportuna se abriu para mim. Amados irmãos, Deus é quem abre portas para o Evangelho. Deus é quem abre portas oportunas, circunstâncias. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor. Esse contexto de Éfeso apresenta uma cidade idólatra. Uma cidade não somente idólatra, mas uma cidade totalmente tomada pela feitiçaria, pelo ocultismo. Agora você vai fazer um exercício comigo. Você vai colocar um dedinho, alguma coisa aí na sua folha, e nós vamos para Atos, capítulo 19, que é o contexto do tema desta noite. Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. Paulo escreve a carta, capítulo 16, ele está relatando o que está acontecendo em Éfeso. E notem, amados irmãos, a cidade de Éfeso, ela tinha muitas características de avessa ao Evangelho. Era uma cidade idólatra. Tinha o templo de Artemis, um templo famosíssimo da cultura pagã. Nós vamos ver depois que um certo homem, Orives, fazia esse desenho do templo em prata e em ouro, para vender para as pessoas, o templo de Artemis. A cidade de Éfeso tinha uma idolatria como fonte de renda. A idolatria era a fonte de renda desses ourives, dos comerciantes. E agora, sobretudo, a resistência do Evangelho na sinagoga. Capítulo 19 de Atos, verso 9. Diz assim, note que lá no capítulo 19 está Paulo em Éfeso. Verso 19. Verso 9, 19:9. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho. O caminho aqui é o Evangelho, é um dos codinomes do Evangelho. Diante da multidão, Paulo se afastou deles. Havia uma oposição. Verso 8 diz que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas alguns se levantaram. E Paulo, então, apresenta que diante dessa adversidade, ele está enfrentando uma condição de resistência, mas aqui a ênfase nossa está na grande oportunidade, na grande porta que Deus abriu. Nós já falamos o que é providência de Deus.
Providência de Deus é Deus intervindo por meio dos atos dos homens, sejam eles bons ou maus. Atos que Deus tem o controle e utiliza dessas ações para, de maneira poderosa, governar todas as coisas. Notem agora comigo, versículo 13. E alguns judeus, Paulo está em Éfeso, Éfeso está ouvindo falar sobre Paulo, Paulo está pregando sobre Jesus, mas Paulo se afastou da sinagoga, havia oposição. Verso 13, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Verso 17, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Vamos juntos? Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela aponta que Paulo diz: eu não vou agora a Corinto, porque Deus abriu uma grande porta para a pregação do Evangelho. Deus abriu uma porta grande e é oportuna. Então, saibam disso. Não vou porque tem uma missão aqui agora. Nós não sabemos mais detalhes, mas muito provavelmente, essa possessão aqui seja o meio da providência de Deus testificar sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E depois dessa tunda que os filhos de Cefa levaram, as pessoas disseram: mas esses aí não são os magos que de vez em quando nós os contratamos? Percebam, verso 14, os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa. Verso ainda, cadê o versículo que fala que eles são exorcistas? Verso 13, exorcistas, o quê? Ambulantes. Eles são magos, eles são gurus, que utilizam do mercado, dizendo: se você me pagar, eu posso expulsar esse mal da sua vida. E aqueles homens, vendo que Paulo, quando pregava, quando orava, acontecia sinais, eles olharam bem e disseram: mas nós temos que pegar uma beiradinha nisso aí. E o que aconteceu? O nome de Paulo foi destacado como mensageiro fiel de Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, uma cidade toda presa no ocultismo, sempre voltada para essa relação da feitiçaria, vê a pessoa de Cristo Jesus como aquele que tem poder para libertar verdadeiramente. Eles reconhecem isso pela boca dos demônios. Mas agora eles se voltam. Continue comigo, verso 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegaram a 50.000 denários. Assim, vamos juntos, 20? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amados irmãos,
A providência de Deus, por meio de uma situação toda inusitada, fez com que a pessoa de Cristo Jesus fosse evidenciada. A pregação do apóstolo Paulo, que estava sendo escorraçado da sinagoga, as pessoas agora se voltam para os ensinos de Paulo. A providência de Deus manifesta uma porta tão oportuna que diz o texto: eles eram mágicos, eles trabalhavam com o ocultismo, verso 19, praticando magia, reuniram os livros e doaram. É assim? Fizeram o quê? Queimaram. Manifesta a conversão genuína, né? Que não é bom para mim, não quero para ninguém, porque Cristo Jesus mudou minha vida. Se não serve para mim, não serve para o outro. Diz o texto: calculado o valor dos livros, chegou-se ao valor de 50.000 denários. Irmãos, 50.000 denários é 50.000 dias de trabalho. Isso hoje dá milhões, pasmem, queimado. Por quê? Porque o Evangelho, porque uma porta foi aberta para o Evangelho e Deus, pela sua providência, alcançou aquelas pessoas perdidas. Pessoas que estavam totalmente presas, algemadas, uma cidade de oposição ao reino de Deus, e agora o Senhor foi propício àqueles homens pecadores. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus que faz com que circunstâncias que são impossíveis, Deus pode fazer se tornar possível. Não há ninguém impossível que o Senhor não possa alcançar. Amados irmãos, portas abertas. Quando Deus tem uma grande porta aberta para o Evangelho, é algo que acontece porque nós devemos estar atentos a essas oportunidades. Leia comigo no capítulo 14 de Atos. 14, verso 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus... Não foi Paulo que fez, não foi Barnabé que fez. Quem fez foi? Olha lá. Que Deus havia feito com eles. E vamos juntos. E como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Deus agiu no meio dos gentios. Deus agiu no meio da cidade de Éfeso. Deus pode agir em qualquer ambiente, seja ele qual for. Porque se ele tiver um coração ali, ele vai abrir a porta da fé. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Verso 3. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo para a igreja de Colossos: orem também para nós, ou melhor, por nós, para que Deus nos abra o quê? Uma porta ao quê? A palavra. Interessante, Paulo não pede assim, ó, eu estou aqui para pedir uma oração. Aí qual é? Eu tenho um cara no pé que está me perseguindo. Eu tenho um desengano emocional, sentimental. Eu estou passando fome. Eu não como carne vermelha há 6 meses. Paulo pede oração para que Deus abra uma
porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou. O quê? Ele está preso. E ele está dizendo, se Deus ouvir a oração de vocês, se Deus observar que nós estamos clamando para que Ele abra uma porta, algum desses homens que estão aqui como carcereiros, alguns desses homens que eu estou vendo que estão aí fora, podem se render, pode acontecer um fato, pode acontecer um incidente que aproxime essas pessoas de mim, e eu pregue o evangelho para eles. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Amados irmãos, portas aqui, portas mencionadas por Paulo, são, ou melhor, é uma metáfora que aponta para oportunidades da pregação do evangelho para pessoas que estão perdidas, algemadas, que serão destruídas por Satanás e este mundo. A palavra de Deus apresenta algo que eu e você precisamos pensar. Portas abertas em lugares hostis. Há pouco tempo atrás agora, o cantor Caetano Veloso foi no programa do Serginho Groisman, salvo engano, e disse que ele tinha uma funcionária chamada carinhosamente de Zefinha. A Zefinha cuidava dos filhos de Caetano Veloso. Caetano Veloso, de maneira declarada, diz: eu sou da Umbanda, mas Zefinha cuidou dos meus filhos. E Zefinha apresentou o evangelho para os meus filhos. E hoje, um dos meus filhos, o Zeca, ele é cristão e declara que Jesus é o mais importante da vida dele. Zefinha, uma mulher humilde, uma mulher simples, sem teologia, muito provável. Eu fico imaginando a cena: Senhor, eu vou novamente para aquela casa, local hostil, mas o Senhor pode abrir uma porta para que haja salvação. Eu amo aqueles meninos, eu tento cuidar deles, mas Senhor, eu desejo que eles te conheçam. Zefinha foi muito atenta ao projeto de Deus sobre a face da terra. Se tem uma área que nós, presbiterianos, precisamos aprender mais, é evangelizar. Atentarmos para as circunstâncias que Deus abre portas para nós levarmos o nome da pessoa bendita de Jesus Cristo. Essa semana eu não conhecia, mas fiquei conhecendo pela fama. Um influenciador que eu vi pelo seu sorriso, a sua alegria no rosto, alguém de fato contagiante, que você diz, é bonito de ver ele sorrindo, só dele falar do jeito que ele fala, você fica meio alegre. Mas nós que temos discernimento do Evangelho, nós sabemos que as pessoas podem ser alegres aqui, terem tudo, terem um sorriso fácil, mas se esse rapaz, se esse homem, influenciador, que alegrou tantas pessoas, se não tiver um colega, uma Zefinha, alguém que chegou nele e apresentou o evangelho do Senhor Jesus, essa pessoa hoje está em estado de sofrimento eterno. E isso é triste. Isso nos faz, na verdade, ficarmos atentos, porque Deus tem muitos que estão aí sorrindo aí fora,
mas que precisam conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo Jesus. Tem um autor chamado J.R.R. Tolkien, Marquinhos ama, escritor de qual livro, Miguel? Tolkien? Muito bem. Senhor dos Anéis. E ele tinha um amigo ateu, é o que escreveu o Hobbit também. E esse amigo ateu rejeitava o Evangelho, mas ele começou a conversar com ele. E começou a aumentar o calor das discussões, boas conversas, em amor a essa pessoa, esse amigo. E esse amigo um dia recebe Cristo Jesus, se converte verdadeiramente, e esse amigo hoje se tornou um dos maiores escritores. O seu nome é C.S. Lewis. Por meio de um amigo insistente, que transmitiu o Evangelho, escreveu as Crônicas de Nárnia e também escreveu o cristianismo puro e simples. Amados irmãos, oportunidades são ações de Deus colocando diante de nós um momento que Deus prepara na história para que nós sejamos agentes de Deus para levar a mensagem de salvação. Tem um pastor que uma hora vai vir pregar aqui. Aí ele vai falar bem de um presbítero nosso aqui. Aí depois a gente vai descer do púlpito, Machado, e chega nele e fala assim, esse presbítero não é tudo isso não, viu? Baixa a bola aí. Mas eu falei com ele esses dias, por um motivo que eu nem me lembro, acho que é um acampamento que estava divulgando, né, Débora? E esse pastor falou assim, eu conheço o seu nome, conheço. Ele falou assim, eu sei da sua história, já falei para ele, eu estou sabendo. Aí ele falou assim para mim, o presbítero aí, falava assim, vamos comigo na igreja? E eu falava, não, eu sou carola, sou católico roxo. Vamos comigo hoje, vamos amanhã, domingo pode ser de novo. Ele falou assim para mim, ele insistiu comigo, até que eu fui a um culto, numa igreja presbiteriana, e lá me converti à pessoa bendita do Senhor Jesus. Eu achei tão lindo. Tem um homem chamado Charles Colson, ele foi assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Richard Nixon. Tudo foi à ruína com o escândalo chamado Watergate. Richard Nixon se envolveu com tantas questões erradas, políticas, morais, principalmente no contexto da transparência. O seu assessor, chamado Charles Colson, foi responsabilizado como mentor de tudo o que acontecia. E Charles Colson teve a sentença, será preso por tantos anos. Antes de chegar na cadeia, um amigo chegou no Charles e disse assim, este livro, por sinal era o Cristianismo Puro e Simples, este livro é um bom livro para você, meu amigo, leia. E Charles pegou aquele livro, começou a ler, e naquelas semanas, antes de ser preso, no seu carro, ele disse, Senhor, eu me rendo à tua pessoa, tu és Senhor da minha vida, eu procurei tantas razões, motivos, não encontrei satisfação, e agora a tua paz toma conta do meu coração. Sabe o que aconteceu com Charles Colson? Charles Colson se tornou um missionário dentro do presídio lá na América. Charles Colson se tornou fundador, como é que chama a instituição? Fraternidade Carcerária. Vai lá no Google depois e procura. Já são mais de 50 anos com a instituição funcionando, evangelizando, levando o evangelho à população carcerária.
por meio da providência de Deus, por meio de uma porta aberta. Quem foi? O amigo que disse, ele precisa do evangelho, e talvez essa crise na vida dele é uma oportunidade de receber do evangelho. Não há acontecimento na sua vida, não há acontecimento na sua história que Deus não tenha um propósito. E o maior deles é que você se renda à pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra de Deus mostra um segundo aspecto. 1 Coríntios 1:16. Vamos voltar lá? Está com o dedinho aí? Ou com alguma coisa marcando? Verso 9. Porque uma porta grande e oportuna para o... Não, peraí, vocês não chegaram não, né? Porque uma porta grande e oportuna para o... Segundo aspecto, o primeiro, Deus é um Deus que abre portas por meio da sua providência. Um segundo aspecto, esse mesmo Deus que abre as portas nos chama à dedicação, à perseverança no trabalho de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abre portas e os seus servos e servas trabalham. Há uma crise na igreja brasileira. A igreja que presta culto em locais gigantescos. Porque aqui eu sei, por exemplo, eu tenho intimidade, posso puxar a orelha, Roger? Então, se o Roger falou, por exemplo, escola dominical hoje aqui, lotada, de tanto de visitante. O Tiago estava presente na escola dominical? Não estava. O que eu faço? Tiaguinho, bênção do Senhor. Está fazendo crossfit no domingo de manhã? Você quer não ser pastoreado? Procura uma igreja com acima de 1000 pessoas. O seu pastor não vai saber nem o seu nome. Quer congregar numa igreja bíblica? Você precisa conhecer quem está do seu lado e ser conhecido. Pastoreio. A palavra de Deus apresenta a igreja, trabalha. As ovelhas aqui não são minhas, são do Senhor Jesus. Eu tenho um zelo por vocês. Amados irmãos, é porque eu creio no que a palavra de Deus apresenta. Atos, volta lá para Atos 20. É só um exemplo, viu, Tiago? Tem outros que não estavam aqui. (20:31). Vamos ler juntos? Portanto, vigie, lembrando que durante noite não cessei de amoestar cada um de vocês. O ministério é trabalho. Para os pastores e apóstolos. Não. Para todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Zefinha nunca pregou num púlpito. E é uma agente missionária em local hostil. Paulo está dizendo, igreja de Éfeso, 2 anos ele gastou na escola de Tirano. No capítulo 19 mostra isso. 19:9. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente, na escola de Tirano, um local
Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu como gregos. Você acha que foi só Paulo? Você acha que era só Paulo que transmitia o evangelho? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela estava imbuída, empenhada em levar a mensagem da cruz. Paulo gastou 3 anos em Éfeso, diariamente, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, intensificando cada dia o ensino com a igreja. Amados irmãos, eu quero mais uma vez destacar o capítulo 20 de Atos 31. Diz o apóstolo Paulo que eu fiz todo esse trabalho com lágrimas. Saiba de uma coisa, irmão, irmã, nós como crentes dos últimos tempos, nós temos desistido facilmente de levar o evangelho aos nossos familiares. Nós temos muitas vezes apresentado diante de Deus o nosso rosto seco demais. Não há lágrimas, dizendo: Senhor, ele é meu filho, ele é minha esposa, ele é meu esposo, ele é meu cunhado, ele é minha prima, ele é meu amigo. Senhor, salve essa pessoa que eu amo tanto. A frieza dos nossos dias tem feito nós não lembrarmos que quem aqui não recebe Cristo Jesus sofre eternamente. Filipenses 3, na projeção, 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são? Paulo é o mentor da teologia da soberania de Deus reformada. Ele cria nos eleitos de Deus, certo, Camila? Qual que é a postura de Paulo diante dos que estão perdidos? Por sinal, joga o 28, 29, olha lá. Ele está chorando, triste, porque ele sabe que são pessoas que estão sendo lançadas na perdição. O destino deles é a perdição. O Deus, volte por favor, depois troca. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia. É o próximo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quem são essas pessoas? São aquelas que negam o evangelho, banalizam o evangelho, mas estão à nossa volta. Qual é a posição de Paulo? Paulo chora, Paulo tem tristeza em ver a tragédia que se aproxima dia após dia dessas pessoas. Amados irmãos, o evangelho da cruz é o evangelho que tem poder para salvar. Mas quando nós apresentamos o evangelho e quando há resistência, nós devemos cada vez mais nos empenhar, porque nós temos que ter a consciência que nós podemos ser agente de Deus, portas que Deus abre, e se Deus fechar portas, o sangue dessas pessoas não estará sobre nós. Nós vivemos um tempo onde o apóstolo Paulo é uma referência. Colossenses 1, 28 e 29. Colossenses 1, 28 e 29.
Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho. O quê? Esforçando-me o máximo possível, o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Amados irmãos, pregar o Evangelho é esforço. Pode observar, vai pregar o Evangelho para o seu vizinho, acontece de tudo, você não encontrar com ele. Ia mandar carta, Gisele, não deu para mandar carta, vai o livro mesmo, senão não entrega. Não é difícil? Insistência. Depois de insistirmos tanto, o Evangelho do apóstolo Paulo, ele é uma proclamação, querigma, mas também um testemunho da sua própria vida. Muitas vezes nós não temos alcançado pessoas, porque nós temos uma boa apresentação do Evangelho, mas nós não temos o Evangelho encarnado em nós. E quando o Evangelho não é visto em nós, as pessoas dizem, há incompatibilidade. Filipenses 1:27, abra comigo. Vamos juntos, por favor, vamos lá. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Discurso, pregação, ensino teológico precisa estar acompanhada de vida, de testemunho encarnado nas nossas ações. Amados irmãos, nós vivemos um tempo onde nós achamos que apenas trazer os filhos à igreja vai fazer deles discípulos de Cristo. Estava fazendo uma pesquisa sobre vários missionários. A quantidade de missionários que dizem, eu via o culto doméstico acontecer dentro de casa. Eu via o exemplo de papai e de mamãe. Transmitir o Evangelho é transmitir não somente com palavras, mas com a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar oportunidades, nós devemos nos empenhar. Amados irmãos, quantas vezes o discurso é negado? Quando nós levamos para nossa casa conversas demais, inapropriadas para pessoas que estão sendo evangelizadas, e pessoas que estão sendo evangelizadas podem ser os seus filhos. Aí você leva aquele monte de coisa. Porque o fulano não sei o quê, porque a igreja não sei o quê, é porque não sei o quê, é tudo ruim. O filho fala, misericórdia, acho que eu não quero ser crente, não. Essa igreja tem problema demais. Falta de sabedoria. Amados irmãos, o testemunho, muitas vezes, é nós falarmos, opa, não vou falar. Opa, não vou entrar em discussão. Opa, não vou fazer isso. Por causa do Evangelho que eu estou apresentando aqui na empresa. Por causa do Evangelho que eu estou ensinando os meus filhos. Nós não podemos cair num testemunho vergonhoso. Filipenses 1:27, a palavra digno aí, acima de tudo, vivam de modo digno. Digno é axios, uma vida à altura do Evangelho que você recebeu, uma vida
proporcional ao evangelho que você recebeu. Uma vida coerente ao evangelho que você recebeu. Porque se nós não vivemos um evangelho coerente, o nosso discurso pode ser reformado, pode ser presbiteriano, e as pessoas vão dar de ombros para o evangelho que nós apresentamos. Uma vida coerente faz com que os filhos se apaixonem pela pessoa bendita de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos apresenta que essa manifestação da nossa vida é porque o evangelho é santo. Nós fomos justificados mediante a fé pela graça, mas vivermos uma vida consagrada, vivermos uma vida todos os dias, se esforçando em ser um homem de Deus, é papel, é obrigação, é dever de cada crente. O que nós mais vemos hoje na sociedade brasileira? Pessoas que dizem: o discurso é bonito, mas eles não vivem o evangelho. Quantos escândalos! Mas eu repito, nós pais, não caiamos na artimanha de atrapalhar a porta que Deus tem aberto para o evangelho. Nós estejamos atentos. Paulo diz que ele tem esforço. 2 Coríntios 6:3. Vamos lá, vamos dar uma passeada aí para você ver Paulo dizendo a respeito da vida dele. 2 Coríntios 6:3. Vamos juntos? 2 Coríntios 6:3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmãos, isso deve trabalhar no nosso coração. Senhor, eu quero ser uma bênção dentro de casa. A minha cunhada, o meu filho, eles precisam do evangelho. Eu quero ser instrumento de bênção, Senhor. Eu quero me esforçar. Eu quero fechar as portas para tudo aquilo que venha para tentar atrapalhar. Que o meu comportamento seja coerente, Senhor. Paulo pregou e viveu o evangelho. Uma vida santa. Amados irmãos, a nossa boca, ela é testemunho se nós estamos sendo de fato alcançados diariamente pelo evangelho. O nosso comportamento entre as pessoas, nos negócios, no atendimento com as pessoas, tudo isso é visto. Mas não tem ninguém vendo. Normalmente os menores é que mais observam. Se os menores com 2 anos já observam, o que vai sobrar dentro de uma família? Eles observam tudo. Tudo. E nós que fomos alcançados por esse evangelho, Deus que abriu nosso coração, agora nós devemos nos empenhar em levar o evangelho aonde estivermos, para que o testemunho do evangelho não caia na descredibilidade. Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Amados irmãos, o evangelho é apresentado com esforço, com dedicação. Hoje pela manhã, eu falei sobre Adoniran Judson. Esse missionário trabalhou na Birmânia 7 anos, sem nenhum convertido. A frase dele é: sucesso não é a nossa responsabilidade. Fidelidade, sim. Como eu quero ser encontrado fiel. Eu desejo que você tenha um coração aquecido, para não ver os seus familiares, os nossos amigos, indo para o inferno e nós indiferentes. Que o Senhor faça nosso coração arder
de amor por pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Mas saiba de uma coisa, é necessário empenho, é necessário fidelidade. Senhor, eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu sou miserável pecador, mas eu estou me esforçando para ser um bom testemunho na vida dela, na vida dele. Adoniran Judson foi missionário 7 anos, depois dos 7 anos, começou a haver um despertamento. Adoniran sofreu perseguições, sofreu prisões. Você já pensou, você ser aprisionado porque você está levando o evangelho? Eu, Machado, que eu sou um pecador, no 3º ano, fazendo, quer saber de uma coisa? Vou pegar o versículo bíblico, vou tirar a poeira dos meus pés e vou embora desse país. 7 anos, perseverantes. Eu conheço mulheres, as mulheres são agraciadas, né? Eu não conheço um homem ainda assim, quero conhecer. Quem conhece? Que orou e continuou testemunhando. 20 anos, quase 30 anos, com uma coerência única, vivendo o evangelho, até que o Senhor abriu a porta do coração do esposo. Mônica orou 30 anos, até que um dia o Senhor alcançou o coração de Agostinho, e ela teve a sua oração respondida, e Agostinho se lembrou do testemunho de vida cristã que a sua mãe deixou como legado. Amados, o nosso testemunho fiel não é desperdiçado. O nosso esforço, empenho em vivermos o evangelho não será jamais desperdiçado. Quantos conhecem a história de David Brainerd? Levante a mão. Temos que falar mais, né? David Brainerd é um jovem que viveu no século 17 na América do Norte. Era órfão, foi alcançado pelo evangelho. Deus colocou um coração desejoso em anunciar o evangelho entre as tribos indígenas americanas. Começou a viver em florestas isoladas, frio extremo, pobreza, dormia no chão. Viajava quilômetros a cavalo na neve. Aprendeu com tanto esforço, o idioma dos índios. Pregava diariamente a esses índios. Contraiu tuberculose. Certa vez disse: sinto-me morrendo, mas preciso falar-lhes de Cristo. Detalhe importante: David Brainerd passava dias sozinhos em oração, e com tanto esforço, empenho, lágrimas, certo dia, um avivamento inesperado, os indígenas choravam dizendo: nós estamos conscientes dos pecados que produzimos contra o seu Deus, e esse Deus necessita alcançar-nos com misericórdia. Nós estamos convictos dos nossos pecados. E centenas de indígenas americanos se renderam a Cristo, abandonaram os vícios, destruíram amuletos, práticas pagãs, organizaram cultos no meio da tribo, surgiram igrejas nativas. Brainerd não atribuiu a si mesmo, ele disse: foi obra soberana do Espírito Santo. Morreu aos 29 anos. Jonathan Edwards publicou o seu diário, o diário de David Brainerd.
e influenciou, segundo relatos dos missionários, William Carey, Adoniran Judson, Jim Elliot, todos beberam do diário de David Brainerd e o amor por Jesus Cristo em pregar o Evangelho do Senhor. Amados irmãos, gerações inteiras foram impactadas pelo testemunho deste homem. John Knox, o pai do presbiterianismo. Vamos falar de cor? Qual era o jargão dele? Dai-me a Escócia. Então nós vamos treinar depois, tá? Que eles não sabiam. Dai-me a Escócia. Ô Heitor, mas ele é o pai do presbiterianismo? Com essa pegada do fogão? Se o Senhor não me der a Escócia, o Senhor pode me riscar, leva para a glória. E enquanto eu estiver aqui, eu desejo a Escócia rendida a Jesus Cristo. A frase famosa da rainha, né? Eu não temo tanto aos exércitos, mas eu temo as orações, a rainha da Inglaterra, mas eu temo as orações de John Knox, um homem fervoroso, um homem de oração. Amados irmãos, nós podemos notar que todo esse empenho, as portas que Deus abre, nós necessitamos toda a dedicação, toda a entrega, em sintonia. Senhor, abre portas. Eu estou mais uma vez em oração, abra portas, Senhor. John Knox foi preso como escravo, ficou nas galés francesas. Lembra que colocava aquele pessoal embaixo do barco para remar? Manual, trabalho braçal, as galés francesas. Foi exilado, ameaçado de morte. Mesmo assim voltou para a Escócia, desejoso em pregar do Evangelho. Que amor por aquele país. Amados, nós vivemos um tempo onde nós precisamos de maior paixão para a proclamação do Evangelho. Você diz, mas pastor, histórias bonitas, mas como eu aplico na minha vida? Eu repito, tem pessoas que não serei eu, que necessitará derramar lágrimas em oração. Tem pessoas que foi Deus que colocou você, ou melhor, colocou elas no seu coração, e você necessita de empenho, oração, e dizer, Senhor, me use para levar o Evangelho, me use. Eu não quero vê-las se perdendo. Tenha misericórdia. E um terceiro e último aspecto. O texto de 1 Coríntios diz assim, 16:9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Olha a lógica de Deus, Irene. Quem abre as portas é Deus. Então você diria, se Deus abriu as portas para o Evangelho, tranquilidade. Não, Deus abre as portas para o Evangelho, há adversidades, porque nós vivemos ainda num mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos num mundo de batalhas que não irão cessar até o grande dia do Senhor. Note, Paulo declara que essas adversidades é porque tem pessoas que desejam matá-lo. Atos 23 diz isso. Pessoas desejam matar o apóstolo Paulo. Amados, Paulo prega em Éfeso. Há uma conversão em massa. Quanto maior o avanço do Evangelho, maior a oposição. O que aconteceu? Note, nós não vamos ler, você lê em casa. Atos 19 e 20, lê em casa. Demétrio é o chefe dos ourives, é uma pessoa influente. Ele disse assim, as pessoas se converteram a esse Jesus que Paulo prega, nós iremos
Nós iremos ao fracasso financeiro e econômico. Para quem nós venderemos as imagens? Agora, como nós sobreviveremos? Amados irmãos, o Evangelho levanta a oposição, mexeu no bolso dos empresários daquela cidade. Tudo isso acontece porque a batalha, nós temos que ler, acontece aqui, ó, Efésios 6, 12. Leia comigo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados irmãos, quando o Senhor abre portas, nós devemos nos empenhar, nós devemos nos dedicar, ter uma vida coerente, mas saiba de uma coisa: vai haver adversidades, vai haver oposição. A vida cristã, quando leva o evangelho verdadeiro, há batalha. Tem muitos lugares que falam o que é batalha espiritual. Tem uma turma que diz que é identificar os demônios que atuam nas regiões, nas ruas. É uma loucura. Sabe o que é batalha espiritual? É um crente que teve o coração aberto para o Evangelho, viver o Evangelho diariamente, se apegar à palavra de Deus, enfrentar um tanto de adversidades e permanecer firme caminhando com Cristo. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é você voltar para sua casa, ser provocado, ser incitado à raiva, ser incitado ao ódio no trabalho, e ao invés de pagar mal com mal, você transmitir o evangelho do Senhor Jesus. Isso é batalha espiritual. Isso é verdadeiramente confrontar o império das trevas. Fora disso, é conversa fiada. O evangelho se manifesta quando nós nos posicionamos, mesmo diante de adversidades que nós sabemos, não são as pessoas as nossas inimigas. São aqueles agentes que estão utilizando elas. A nossa batalha não é contra carne nem sangue. Um missionário chamado presbiteriano, do século XVIII, foi evangelizar aquela região das ilhas do Pacífico, ilhas da Oceania. E lá, no século XVII, ele era casado com a sua esposa e seu filhinho, bebê, John Gibson Patton. Chegou naquela ilha isolada, ilha de Tana. Você pode pesquisar depois. Em 1858, século XIX já. A esposa morre após chegar na ilha com febre amarela. O bebezinho morre semanas depois. John Patton sepulta os dois com as próprias mãos. Ameaçado de morte, ataques armados, cabanas queimadas, dormia muitas vezes escondido na selva. Foi forçado a deixar temporariamente a ilha. Voltou para a Austrália, próximo dali. Fez uma parceria com a Escócia, Austrália, e por sinal, Deus enviou uma outra esposa, crente também, hein? Voltou para a ilha, trabalhou na tradução da Bíblia,
criou escolas, treinou líderes locais. E Deus despertou conversões em massa depois de tamanha dedicação, porque o Senhor foi gracioso para aquele povo. A frase mais famosa de John Patton é a seguinte: nada é difícil demais quando se vive totalmente para Cristo. Quero concluir com o versículo de João 10, 9. Abra a sua Bíblia. Vamos ler bem forte. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amado irmão, preste atenção. As portas do seu coração foram abertas por Cristo. Cristo se revelou a você. Irmã, você teve o coração aberto para Cristo. Você tem feito de Cristo a sua alegria. Você tem assumido um compromisso diário com Cristo. Saiba de uma coisa: se as adversidades se levantam dentro da sua casa, no seu ambiente mais especial, no trabalho, persevere, continue, empenhe-se. Você foi agraciado, você foi chamada para ser um instrumento, uma serva, um servo de Deus, naquela casa que tanto precisa de Cristo. Permaneça-se firme, mantenha-se firme. Mateus registra as palavras de Jesus. Prega o Evangelho, mantenha-se firme, posicione-se, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós, amados irmãos, proclamamos o anúncio da chegada da pessoa bendita do Senhor Jesus. Convido você a ficar em pé. Quantas vezes você refletiu no privilégio que é ter o coração voltado para Cristo? Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado no seu casamento? Ele não é crente. Assuma, porque você é serva do Senhor Jesus. Você, marido, pai, se posicione no Senhor. Diga: Senhor, me dê a graça de permanecer firme, com um testemunho para a tua glória, e alcance ela, alcance ele. Gaste tempo na presença do Senhor, orando por essas pessoas. Gaste mais tempo orando do que falando mal ou das circunstâncias que elas produzem. Que o Senhor nos ensine, porque diante de testemunhos tão pesados como esses homens tiveram, nós somos chamados a vivermos o Evangelho diante das adversidades no nosso dia a dia. Senhor Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te exaltamos, porque nós fomos alcançados pela presença poderosa do Teu Espírito, que abriu a porta do nosso coração, abriu o nosso entendimento, e nós nos alegramos por vivermos eternamente na Tua presença. Ajude-nos, ó Senhor, a nos empenharmos, a nos posicionarmos, a fazermos aquilo que necessitamos fazer, apresentar o Senhor, por meio da nossa boca,
por meio do nosso testemunho às pessoas. Faz de nós uma igreja evangelizadora, Senhor. Tira-nos do comodismo. Tira-nos, ó Senhor, da zona de conforto. E que a nossa casa seja o primeiro campo missionário para a glória do Senhor. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.